Ok, muito boa tarde a todos. Tenho aqui a minha cábula porque desde a primária que as uso e habituei-me a usá-las e não é hoje que me havia deixar de a ter. Eu vou-vos falar um bocadinho sobre o que é o Drupal, o bom e o mau que cá fazemos, nós, Javali e outras empresas, mas essencialmente nós, e quem somos como Javali. O Drupal é um sistema de gestão de conteúdos que, ao contrário dos métodos tradicionais, permite que um não programador publique os seus conteúdos, gire os conteúdos online. Foi criado por um belga com aquele nome que eu também não sei dizer, em 2001. É desenvolvido em PHP e a nova versão, a versão de Drupal 8, terá por base uma framework que é a Symfony 2, que permite tipicamente melhorias significativas nos diversos aspectos. O Drupal é uma multiplataforma que funciona tanto em Windows como Linux, como qualquer coisa que corra um web server, tipicamente um Apache, um Nginx, um IIS. Tem suporte para múltiplas bases de dados, nomeadamente MySQL, SQL Server, através de módulos Postgre, MongoDB, também através de módulos disponibilizados pela comunidade. Basicamente, o meu objetivo é mostrar-vos que o Drupal é algo que já existe desde 2001, que tem alguma maturidade. Isto são o histórico de versões ao longo do tempo da evolução do Drupal. Isto é um bocadinho de informação sobre o futuro do Drupal. Só para terem uma noção de alguns números, em 2000, o Drupal 5, que é uma versão, eu vou voltar atrás, o Drupal 5 é uma versão que já foi descontinuada há algum tempo. Atualmente ainda tem cerca de 5.000 sites a usarem essa tecnologia. O Drupal 6, que está prestes a ser descontinuado, tem ainda cerca de 124.000 sites. O Drupal 7, que é o atual main version, tem cerca de 997.000 sites referenciados. Estes números não são 100% corretos, porque há sites que não publicam essa informação, assim como há sites que publicam em duplicado. Por exemplo, se tivermos um ambiente de desenvolvimento, esse site tipicamente vai informar o Drupal.org sobre essa informação. Mais alguns números sobre o Drupal. Existem cerca de 17.000 módulos. Esses 17.000 módulos, 9.000 são mantidos ativamente por quem os desenvolveu ou por a comunidade de interessados. Módulos como ligações LDAP, módulo de views que permite listagens sobre conteúdos, módulos que permitem a transformação de URLs automaticamente para nomes mais facilmente utilizáveis. Existem traduções para mais de 100 idiomas, existem cerca de 112 grupos de tradução atualmente. Eu não sei se vocês têm noção, mas eu ouvi falar de idiomas que nunca tinha ouvido, nem sabia que existiam. Alguém já ouviu falar de Occitan? Existe tradução para o Drupal. Para Esperanto, para outras coisas menos utilizadas, existe tradução. Ou seja, existe tradução para praticamente tudo e, obviamente, para português. São cerca de 95.000 utilizadores registrados no site do Drupal como contribuidores, como pessoas que pretendem de algum modo usar o Drupal. Existem cerca de 2.000 temas disponibilizados gratuitamente, 540 dos quais são ativamente mantidos. Isto para vos dar um bocadinho a noção do que é o Drupal no seu todo e a relevância do Drupal. Isto é uma lista de funcionalidades, ou seja, é mais ou menos uma política e evolução do Drupal ao longo do tempo, das pequenas funcionalidades que têm sido incrementadas. Destaco algumas das últimas, talvez HTML5 e um inline editing que permite, do modo simples, a edição de conteúdos no local, sem termos que andar a saltar de um lado para o outro. Em Portugal existe uma comunidade Drupal que tem vindo a fazer o seu trabalho de promoção, de tradução de módulos e mesmo do próprio core. Tem feito a divulgação através de eventos e de outras iniciativas.
É tipicamente um grupo de entusiastas que considera que o Drupal é a melhor tecnologia para o seu propósito. Existem diversas empresas em Portugal que tipicamente começaram a dar suporte, existem registadas, não registadas, destaca a nossa, como é óbvio, que é aquilo que estou cá a fazer, que é a Javali. Existem registados no site, no site do Drupal Portugal existem cerca de 100 sites, mas existem bastantes mais, só nós devemos ter 20 ou 30 sites online neste momento realizados em Drupal. Empresas como a EDP, o Banco de Portugal e outras relevantes neste momento estão a fazer contratação para a criação de portais em Drupal, sites em Drupal. O Politécnico de Coimbra recentemente teve um concurso público para a criação de infraestrutura interna em Drupal, só para vos dar uma noção daquilo que se anda a fazer neste momento. Vou-vos falar agora de alguns casos práticos que nos passaram pelas mãos. Ministério Público. Nós desenvolvemos este site desde... Começámos a fazê-lo no final, ou meados de 2014, e colocámos-lo online este ano. O Drupal tem um conceito que é o tipo de conteúdo. O tipo de conteúdo é o quê? É uma notícia, por exemplo. Uma notícia, um evento, um produto, é um tipo de conteúdo que tem um conjunto de características que lhe são associadas. Um título, uma imagem, uma data de início, uma data de fim. É isso que permite com que... basicamente é a base do Drupal, são os tipos de conteúdo. O que é que nós fazemos com o tipo de conteúdo? Pegamos nesse tipo de conteúdo e apresentamos-lo de vários modos. Apresentamos numa homepage as últimas 3 notícias, uma listagem de todos os produtos, uma listagem dos produtos por uma determinada categoria que pertence ao tipo de conteúdo. E, no caso do Ministério Público, nós acabámos por fazer um levantamento em conjunto com a equipa do Ministério Público e chegámos à conclusão que eles precisariam de cerca de 25 tipos de conteúdo. Esses tipos de conteúdo depois são listados nos diversos meios, com diversas apresentações, com diversas relevâncias. O próprio site do Ministério Público foram criados, foi utilizado um dos mecanismos do Drupal, que são a possibilidade de criação de microsites. Disponibilizámos a possibilidade do Ministério Público de criar microsites, aqueles que bem entendesse. Para isso criámos um conjunto de templates pré-definidos, que era o template padrão para cada um dos microsites, e o Ministério Público, a partir desse momento, ficou com autonomia total para fazer a criação dos diversos. Ou seja, neste momento, o Ministério Público, além de ter uma apresentação que não tinha, que é a apresentação do Ministério Público, antigamente existia apenas com a Procuradoria-Geral da República, neste momento consegue apresentar as suas comarcas, os seus tribunais, tudo e mais alguma coisa, usando Drupal. O que é que, só para vos dar uma ideia, o meu objetivo é tentar passar-vos desmitificar um bocadinho o Drupal, desmitificar o que é um projeto Drupal, desmitificar um bocadinho valores à volta do Drupal, tempo de desenvolvimento e um bocadinho o que se passa com Drupal. Nós, para este projeto, tivemos 2 programadores, um designer, um administrador de sistemas para apoiar a equipa do Ministério Público, um gestor de projeto e alguém que arquitetou, de um modo geral, o que se passava. O que é que correu mal ou o que é que corre mal num projeto como este? Há uma mudança de paradigma para quem está a introduzir conteúdos. Tradicionalmente, quem introduzia os conteúdos eram os informáticos. Tinham que programar HTML ou qualquer coisa para disponibilizar o conteúdo. O que é que passou a acontecer? O informático, como bom preguiçoso que é, falo por mim, tenta passar a responsabilidade para o lado de lá, o mais depressa possível, para se livrar daquilo que não interessa e que não é do seu cariz. Então, neste caso, estamos a falar de passar a responsabilidade para N pessoas distintas que terão a responsabilidade de passar a colocar conteúdos e terão que ser responsáveis por aquilo que publicam. É claro que depois inventam os workflows para desresponsabilizar quem os coloca, porque alguém tem que aprovar, mas pronto, isso são outros assuntos. Tipicamente, o que corre mal neste tipo de projetos é a definição de uma arquitetura. Nós falamos de os menus, como chegamos à informação, o mínimo número de cliques possíveis, mas passar este conceito para alguém que não está habituado a este tipo
de filosofia é difícil. Alguém que não consegue visualizar uma navegação é complicado. Isto corre mal neste tipo de projetos, para vos deixar essa informação. A própria edição de conteúdos, estamos a falar do web, não vamos estar a pôr um testamento de um conteúdo, vamos destacar aquilo que é efetivamente relevante e vamos apenas pôr essa informação. Estes foram uns dos problemas que que este projeto teve. O tempo de implementação disto foi cerca de 3 meses. Em 3 meses fizemos esta implementação com a equipa. A equipa não estava toda totalmente dedicada ao projeto, estava parcialmente a alguns dos elementos. Que valor é que acham que foi um projeto destes? Ou quanto é que estariam dispostos a dar? É meu interesse saber porquê. Porque se fizerem por mais barato o que nós fizemos, nós vamos contratar-vos. Se fizerem mais caro, vamos vender o projeto a alguém como vos. Só para vos dar uma ideia, um projeto destes ficou por cerca de 8 mil euros. São valores públicos que podem consultar no portal da transparência. A ADEN é a Agência de Energia. Também tinha um problema semelhante. Neste caso, nós o que fizemos foi, em parceria com uma agência de comunicação, eles idealizaram, nós implementámos. Mas mesmo as agências de comunicação muitas vezes não têm percepção do que se passa no mundo do web, da interatividade, tudo aquilo que estão habituados ao papel, e a sequência de informação é relativamente simples. A equipa foi semelhante, foram 3 pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento do projeto, um administrador, um gestor, um designer, a servir de ponte entre designers e web design. O que este projeto tinha de particularidades, todos os projetos têm as suas particularidades. Estes, para nós, o que é que nós acabámos por fazer? Desenvolvemos um conjunto de módulos que chegámos à conclusão que vários projetos começavam a ter em particular. Estes módulos esperamos vir a publicitá-los brevemente no Drupal, mas o Drupal tem uma filosofia muito rigorosa de código aceite para disponibilização de módulo na comunidade. Por exemplo, se o código não estiver bem identado, o módulo não vai ser aceito para publicação. Ou seja, existe mesmo um processo rigoroso de aprovação do módulo, da auditoria, tudo mais. O que faz com que aqueles 17 mil ou 9 mil módulos efetivamente ativos sejam módulos minimamente decentes. Aqui criámos um pequeno módulo para a criação de organogramas. Ou seja, possibilitamos a quem gera os conteúdos criar um organigrama, arrastando quadrados e definindo ligações. Algo com um front-end JavaScript, em que eles carregam num botãozinho, aparece um quadrado, escrevem quem é a pessoa e criam toda a hierarquia. Isto é um módulo. Porque é que nós fizemos um módulo e não uma implementação específica deste? Porque praticamente todos os nossos clientes acabam por ter uma necessidade destas. É uma das coisas que não havia e não tínhamos identificado. Daí termos feito esse módulo e esperamos disponibilizá-lo brevemente. Fizemos também um outro módulo que permite importar, por exemplo, um Excel e desenhar gráficos utilizando uma biblioteca de gráficos em JavaScript ou em Flash, não estou recordado agora. Também, tipicamente, para criar a dinâmica de um site, para evitar aquelas coisas como é a pessoa, cada vez que pretende colocar um gráfico, ter que andar a substituir a imagem, andar a substituir o texto. Aqui, tipicamente, o que faz é criar uma nova coluna, introduz os valores e o gráfico é atualizado automaticamente sem ter que se preocupar com mais nada. Mais uma vez, o que é que correu mal com este projeto? Definição de arquitetura é sempre os primeiros passos de um projeto são sempre críticos e neste caso e na maior parte dos casos, como vamos ver a seguir, há sempre uma dificuldade em criar, em idealizar como é que a informação está organizada. E este não foi a exceção. A gestão de conteúdos também, como já vos disse, é sempre problemático e este também não foi exceção. O valor para este site, mais uma vez, não sei se tem uma percepção de quanto poderá custar isto, menos de 10 mil euros. Acham que é aceitável? 15 mil? Quem dá mais? Ok, o projeto foi entre 10 a 15 mil euros. Não vos posso dar os valores exatos, mas só para terem uma noção da ordem de grandeza do projeto. Foram cerca também de 3, 4 meses de desenvolvimento. Portugal Ventures. O Portugal Ventures trouxe para nós uma nova experiência que foi o responsive. E o problema do responsive. O problema das múltiplas plataformas, o problema de existir uma coisa que não é iOS, que
que não tem um dispositivo da Apple que tem N resoluções, N situações, N problemas, N tudo. Nós tivemos que investir bastante no processo de aprendizagem, no processo de testes, porque acaba por haver muita necessidade de teste e este foi um dos principais problemas neste projeto. Aqui neste projeto criámos um tipo de conteúdo relativamente diferente e mais complexo. A Portugal Ventures é uma entidade que tem um evento anual que tem inscrições, que tem um programa como o evento Linux, que tem uma série de localização, agenda local, programa, speakers, toda essa informação. Nós criámos um tipo de conteúdo que tem todos esses elementos listados e que permite que a Portugal Ventures, cada vez que queira criar um novo evento, carregue num botãozinho e crie uma estrutura de menu e crie os conteúdos devidamente segmentados para existir um novo evento e manter um histórico de todos os eventos com a imagem sempre a mesma. Porque é importante a coerência da imagem, daí também a apresentação dos templates, a apresentação dos tipos de conteúdo. O problema, como vos tinha dito, foi o responsive, a arquitetura, mais uma vez, a mudança na gestão de conteúdos. Eles usavam um gestor de conteúdos proprietário que tinha um paradigma diferente, ou seja, eles tinham algo quase desktop, onde editavam os conteúdos, onde criavam os conteúdos, que por sua vez eram publicados para a base de dados e depois é que apareciam online. Com o Drupal tal não acontece, a edição pode não ser inline em todas as situações, mas efetivamente o gestor de conteúdos não está separado do front-end. Há um URL específico ao qual acedem e editam diretamente o conteúdo e se resolverem publicar esse conteúdo, ele fica de imediato publicado sem processo nenhum. Quem geria conteúdos não estava habituado a este conceito e o processo de habituação é sempre um processo complicado. Este projeto demorou menos de 2 meses a ser desenvolvido e, mais uma vez, pergunto-vos se têm a noção do valor para um projeto destes. Provavelmente não têm, mas também num intervalo de valores entre 5 e 10 mil euros. Ou seja, tiveram envolvidos 2 programadores, um designer, um gestor de projeto, a administração de sistemas para dar apoio e a arquitetura de informação. Foram as pessoas que estiveram envolvidas no projeto. Turismo de Portugal. Turismo de Portugal, nós fizemos o site inicial, o turismo, Escolas de Turismo de Portugal. Porque o próprio Turismo de Portugal, entretanto, também construiu o seu site em Drupal, não fomos nós, por isso o site não está aqui listado, é porque é mau. Tipicamente os nossos são bons, aquele não presta. Nós fizemos os das Escolas de Turismo de Portugal, que é muito mais importante do que o site de Turismo de Portugal. Tecnologia já com alguns anos, é Drupal 6. E qual era o problema? Ou qual era a necessidade? A necessidade era de atualizar a imagem e tentar começar a navegar para algo responsive. É claro que tudo depende de orçamento e não havendo orçamento não podemos fazer mais. Responsive implica pensar em todo o site com os elementos que ocupam o ecrã, como é que os vamos posicionar no telemóvel, que elementos vão desaparecer, que elementos não vão desaparecer, quantas resoluções vão implementar, quantas resoluções vamos testar. Tipicamente preocupamos-nos com 3 resoluções. Quem tem menos dinheiro preocupamos-nos com uma, quem tem mais dinheiro preocupamos-nos com mais resoluções. No caso do Turismo de Portugal, como não tinha dinheiro, preocupámos-nos com uma resolução. Qual foi o problema deste projeto? O redesign, pronto, é um redesign, não há nada a fazer. Existem mais de 10 escolas de turismo de Portugal, dispersas pelo país, que usam o mesmo site para gerir os seus conteúdos. O problema de fazer algo deste estilo, mudar completamente o design de um site é o que é que acontece aos conteúdos que existiam e já não fazem sentido na nova imagem. O que é que acontece quando há um redesign, há um redimensionamento das imagens. Imagina, inicialmente tínhamos as notícias que ocupavam 100 pixels, agora o designer lembrou-se que era as imagens das notícias ocuparem 300 pixels. O que é que fazemos agora? Do ponto de vista de desenvolvimento, pouco podemos fazer. Mas exige que quem cria conteúdos atualize conteúdos para ter novas resoluções. Não vamos andar a esticar imagens. Esticar ou aumentar imagens com uma pouca resolução, porque senão as imagens vão ficar pixelizadas. Outro problema que tipicamente acontece é, imaginem, a resolução de uma determinada imagem quadrada, o designer resolveu metê-la retangular. O que é que fazemos à imagem? Ou seja, isto são os problemas que acontecem quando há este tipo de trabalhos.
O que é que nós temos que fazer? Tentar falar com quem gera conteúdos num processo de migração para começar a introduzir imagens nas resoluções apropriadas. Imaginem os conteúdos. Um conteúdo inicialmente tinha apenas um título e um corpo descritivo desse mesmo conteúdo. Mas se queremos na primeira página começar a mostrar esse conteúdo, convém termos um resumo. Nós podemos pegar no descritivo total do conteúdo e retirar apenas os primeiros 300 caracteres. Muitas vezes o que é que acontece? Nos primeiros 300 caracteres até está a imagem que o gestor de conteúdos resolveu colocar. Ou seja, não é uma solução. Temos que introduzir um campo novo com um teaser para aparecer no homepage. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que quem edita conteúdos tem que colocar conteúdos ou nós tentarmos extrair conteúdos para os colocar nesse teaser. Mas pronto, isto só para vos falar de alguns problemas típicos deste tipo de projetos, deste tipo de migrações. Já vos acabei de escrever o que é que correu mal, para vocês terem uma noção. Este trabalho foi feito ao abrigo de um contrato de manutenção que nós temos com as escolas de turismo de Portugal, e é um contrato de manutenção no qual temos desde correções de segurança, atualizações, novos pontos a implementar, que têm um valor anual de cerca de 5 mil euros, só para vocês terem uma noção. E as pessoas que estão envolvidas na equipa acabam por ser um programador mais de front-end, um programador mais de back-end, e sempre no gestor de projetos é alguém que faça design e arquitetura de sistemas. Câmara de Cascais. Câmara de Cascais provavelmente é o projeto que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum porque tem uma divisão de comunicação que sabe gerir conteúdos. São N pessoas constantemente a gerir conteúdos. A Câmara de Cascais das que conheço, e não conheço muitas, mas das que conheço, que mais atividades constantemente têm, mais vida no site tem, tanto que tem necessidade tanto que mete tanto conteúdo, tem necessidade de outras coisas que acabam por ser verticalizações, chamemos-lhe assim, mas subprodutos daquilo que têm no site. Daí o que é que nos solicitaram? Gostávamos de ligar qualquer coisa ao site que desse informação específica sobre 2 ou 3 temas. Neste caso fizemos uma aplicação que se chama Agenda de Cascais, que basicamente bebe eventos, bebe experiências, elementos, os museus da zona e com georreferenciação os conteúdos acabam por aparecer no telemóvel. Só para vos dar uma ideia também do Drupal em si na Câmara de Cascais, e uma coisa que eles utilizam muito são os formulários. O Drupal tem um mecanismo, tem um módulo que são os webforms, que permite o quê? Ao gestor de conteúdos, não a um programador, mas a um gestor de conteúdos, criar formulários. Eles estão constantemente a criar formulários de iniciativas de quem está interessado, quem não está interessado, dos próprios serviços camarários. A informação é transitada para os serviços camarários através dos formulários criados no Drupal. Ou seja, a senhora da Câmara resolve criar um formulário com solicitação de uma nova licença de qualquer coisa, ela cria com os campos que bem decide, publica-o. O que nós fizemos foi uma integração com os serviços que estão por trás para enviar para o web services a informação submetida num formato pré-acordado lá para outra aplicação. Eles têm mais de 100 formulários, a última vez que contei tinham mais de 150 formulários. Ofertas de emprego, eles colocam formulários para ofertas de emprego em que obrigam as pessoas a colocar anúncios, a colocar anexos posso-vos dizer que eles têm cerca de 40 e qualquer coisa giga de ficheiros sem ser do Drupal. O Drupal em si, uma instalação base do Drupal ocupa 15 megas. Um Drupal com desenvolvimento ocupa 60 megas, desenvolvimento e módulos. Eles têm, além do código do Drupal, os ficheiros que eles têm são cerca de 60 gigas de ficheiros. A base de dados é relativamente pequena, são cerca de 500 megas, um dump de uma base de dados de MySQL são cerca de 500 megas, que não é absolutamente nada. Mas para um site, é provavelmente o site que nós temos com o maior volume de conteúdos. Neste momento estamos a fazer um redesign para esta Câmara. Este projeto, quando foi iniciado da Câmara de Cascais, foi entre design com uma agência de comunicação que foi quem idealizou o site e a nossa parte de desenvolvimento, foi um projeto que custou 30 mil euros. Museu Brardo. Museu Brardo é daqueles projetos que correm mal. Correm mal porquê? Porque nós pegamos no projeto e quando se pega no que alguém fez, tipicamente não está feito à nossa medida.
Assim como alguém, quando pega em alguma coisa que nós fizemos, não está feita à medida deles. Por isso, todos nós podemos falar mal uns dos outros e nós aceitamos a nossa parte e esperamos aprender com os outros como nós aprendemos. Qual é o problema de muitos sites em Drupal? São feitos por não programadores. Ou um não verdadeiro programador, que tipicamente o que é que vai fazer? Vai à comunidade buscar módulos. E começa a meter módulos, e chegamos a um momento em que temos módulos para fazer tudo e mais alguma coisa. Fazer a gestão de uma coisa dessas torna-se complicadíssimo. Estar a fazer atualização de centenas de módulos, que têm problemas de segurança e precisam de ser atualizados, e depois quando são atualizados podem perder funcionalidades, é do pior. Para vocês terem uma noção, este projeto tinha mais de 200 módulos e nós, se calhar, num projeto normal, nem a 100 módulos chegamos. É assim uma coisa fora do comum. Nós pegámos no projeto, começámos a retirar tudo o que não interessava, começámos a fazer a redesign daquilo que nos solicitavam e agora recentemente, em agosto de 2015, fizemos uma versão responsive que colocámos online agora nos últimos meses, que ainda estamos a afinar. Para vocês terem uma noção, se fosse um design responsive logo de base, era algo com uma complexidade completamente diferente de pegar em alguma coisa já feita e estar a fazer um set responsive. Neste caso, para nós reimplementarmos e fazermos o responsive, o valor foi entre 5 a 10 mil euros que nós necessitámos para este projeto. A equipa foi constituída por um programador, se não estou em erro, 2 programadores, a gestão do projeto e o design. ISPA, as particularidades, isto é só para vos dar outras vertentes do Drupal. No Drupal há algo para transformar o próprio Drupal numa loja com um conjunto de módulos até disponibilizados pela comunidade portuguesa ou por portugueses, por exemplo, para ligar ao EasyPay, para obter referências multibanco, para outro tipo de funcionalidades. Nós na loja ISPA estamos a usar esse módulo e estamos a usar um Drupal 7. Recentemente começamos a fazer um projeto de intranet usando o Drupal, porque o próprio Drupal, pode estar virado para a internet de um modo geral ou pode estar virado apenas para uma comunidade de pessoas. Ou seja, alguém chega, mete a sua password e login, integra com o sistema de autenticação da instituição e a partir desse momento tem acesso a uma área reservada com todos os conteúdos privados a que lhe dizem respeito com o sistema de perfis. No ISPA não tivemos problemas significativos porque fomos nós que pegámos no projeto desde o início. Não é que o projeto esteja à prova tudo e mais alguma coisa que não está de certeza, mas a responsabilidade é nossa e nós assumimos a responsabilidade dos problemas. É um projeto multi-site, eles podem criar também os sites à medida que bem entendem. Tem sites para centros de investigação, sites para serviços, sites para as diversas instituições dentro do ISPA. Mais recentemente, em parceria com a GFI e com uma agência de comunicação, implementámos a Internet para ISCTE, na mesma filosofia daquela que vos acabei de descrever do ISPA. Tem integrações diversas com o sistema de gestão académica do ISCTE. Isto para vos mostrar o quê? Que é possível ligar o Drupal a outro tipo de infraestruturas, obter os dados, armazená-los localmente ou não. O armazenar localmente é apenas uma questão estratégica que poderá interessar para o projeto, no caso de haver um problema com ligação, ou estar constantemente a consultar dados que são disponibilizados pelo sistema de informação académica. Este projeto foi feito em cerca de 3, 4 meses. Foi partilhado o trabalho com a GFI, com a tal agência de comunicação. Existe integração com o sistema de autenticação e single sign-on do ISCTE. Existe uma tecnologia que é utilizada, que é o Shibboleth, e que existe um módulo da comunidade para tal. Desenvolvimento deste site, quanto é que vocês acham que muito mais complexo do que qualquer outro, por isso deve ter sido muito mais caro? Quanto? Está vendido. Ok, o que é que nós aprendemos com estes exemplos que demos? Não existem 2 sites iguais. Não existem, independente de alguém chegar e dizer exatamente igual ao outro. É impossível. Não existem 2 problemas iguais. No entanto, aquilo que podemos fazer de projeto para projeto é tentar criarmos módulos quando achamos que aquilo é algo que vai ser replicado noutros projetos e disponibilizá-los à comunidade. Qual é a vantagem de disponibilizar à comunidade?
tipicamente vai amadurecer muito mais depressa, vamos ter pessoas a contribuir, vai evoluir, vamos melhorar o código, vamos partilhar, que é aquilo que nós melhor fazemos. Não existem projetos perfeitos, temos que nos adaptar e moldar aos nossos clientes. O cliente acaba por ter sempre razão, há sempre a necessidade de adaptação ao modo de funcionamento do cliente. Os planos são feitos para ser alterados. Tipicamente nós idealizamos antes de começar a programar, ou tentamos idealizar ao máximo o design todo, idealizar todas as páginas desenhadas. Quando vamos implementar, não funciona, ou o cliente não tinha ficado com aquela percepção, porque não conseguimos idealizar os overs de certos menus, de certos elementos. Então, temos que assumir que, à partida, o que está planeado vai ser alterado e esse acaba por ser ponto assente. Basicamente, temos que estar constantemente em adaptação. Quem somos nós, assim, muito rapidamente? Somos uma empresa, somos uma empresa portuguesa que trabalha com software livre desde 2002, 2003. O nosso foco atual é web, Drupal, desenvolvimento à medida, PHP, mobile. Inicialmente, quando aparecemos com muitas empresas que estão cá em Portugal, fazíamos tudo software livre, desde a administração de sistemas a desenvolvimento aplicacional. Claro que chegou a altura que amadurecemos um bocado e chegamos à conclusão que nos temos que focar naquilo que, por um lado, os clientes nos pedem e, por outro lado, aquilo que ganhamos maturidade a fazer. Neste momento temos 9 pessoas com competências informáticas, temos um designer e outras pessoas que nós não sabemos muito bem o que é que fazem, mas fazem a empresa mexer. Eu acho que eles estão por aí, por isso, não levem a mal. Estamos numa coisa que é a SPAP, basicamente é uma pré-qualificação para os diversos organismos públicos. Temos qualquer coisa no Portugal 2020, como estavam a dizer há bocado, para referir a isso. Existem os vales para apoiar startups e outro tipo de empresas. Estamos na ESOP, que é a Associação de Empresas de Software Livre, na Associação Drupal Portugal. E tipicamente fazemos, a nossa filosofia agora mudou um bocado para fazermos parceria com quem sabe fazer as coisas. Ou seja, se nós precisamos de alguém que vá administrar sistemas, então o nosso objetivo é fazer parceria com quem faz a administração de sistemas. Se precisamos de alguém que faça alojamento, fazer parceria com quem faz alojamento. Se queremos comunicação, fazer parceria com quem faz comunicação e dedicarmos apenas àquilo que nós sabemos fazer bem. Eu acho que isto é um bocadinho a Akia, só para vos explicar o que é a Akia. Basicamente, e resumindo assim só numa palavra, numa expressão, é um cloud provider especializado em Drupal. Ou seja, se alguém quiser alojar um Drupal com condições para ligar a um motor de pesquisa Soler, a Akia disponibiliza esse serviço e é o nosso parceiro para essa ligação. Estes são só alguns nomes de alguns clientes que tinham noutra site e aproveitei para copiar para aqui. E acho que acabei. Acho que não vos chatei mais, que a seguir ao almoço é sempre complicado.